Até dezembro de 2015, esta era uma família absolutamente comum de uma pacata cidade suíça chamada Ruth. Carla Schauer Freiburgaus, uma mãe atenciosa, esposa amorosa e mulher respeitada na sociedade. Seus 2 filhos, Dion, de 19 anos, e David, de 13, eram cheios de vida e planos. Dion tinha uma namorada, Simone, que praticamente morava na casa deles. O marido de Carla, Georges, saía cedo para o trabalho todas as manhãs. Sua ausência às segundas-feiras tornou-se habitual, e foi justamente isso que um dia desempenhou um papel trágico. À primeira vista, nada indicava que algo ruim pudesse acontecer. A família se preparava para o Natal, decorava a casa, escolhia presentes como centenas de outras famílias. Eles viviam tranquilamente, sem suspeitar que alguém por perto os observava, passo a passo, elaborando um plano de vingança, dor e medo. Esse alguém era Thomas Nick. Ele morava a apenas 500 metros da casa dos Schauer, despercebido por todos, perfeitamente integrado à sociedade. À primeira vista, um jovem exemplar, supostamente estudante de medicina, passeando com seus cães e sorrindo para os vizinhos. Mas por trás dessa aparência de normalidade, escondia-se uma fantasia pervertida, uma obsessão doentia por David e um roteiro de violência cuidadosamente planejado. Thomas estudou a família com antecedência pela internet, por meio de observações diretas, usando uma identidade falsa e o disfarce de conselheiro escolar. Ele passou semanas inteiras descobrindo quando George saía, quem ficava em casa e quando seria possível atacar. Até mesmo o endereço IP do seu computador o denunciava. Mesmo antes do crime, ele buscava informações sobre os Schauer, verificava quem eram, onde moravam e elaborava seu próprio roteiro. Tudo o que deveria acontecer não foi espontâneo. Foi um plano preparado a sangue frio. Mas enquanto a cidade seguia sua vida normal, Thomas Nick já tinha em mente o dia que mudaria tudo para sempre. Era uma segunda-feira, 21 de dezembro de 2015. Apenas alguns dias antes do Natal, enquanto as ruas de Ruth eram enfeitadas com guirlandas e as pessoas corriam atrás de presentes, em uma casa tudo parou. Georges, como de costume, saiu cedo para o trabalho, deixando Carla com seus filhos Dion e David e a namorada de Dion, Simone, em casa. Uma manhã tranquila, igual a qualquer outra. Logo, houve uma batida na porta. Carla abriu a porta. Um jovem estava parado na porta com um olhar confiante e uma pasta nas mãos. Ele se apresentou como orientador escolar e disse que tinha vindo conversar com David. Ele falou com calma e confiança, segurava um documento falso e não levantou suspeitas. Carla o conhecia de vista. Era Thomas, um rapaz da região, conhecido como estudante de medicina. Ela o deixou entrar sem medo. Dentro de casa, ele começou a contar uma história estranha. Disse que David supostamente era culpado de bullying e que um dos colegas de classe, não aguentando, havia tirado a própria vida. Ele até preparou uma falsa carta de despedida para convencer Carla. Tudo parecia uma piada de mau gosto, mas soava convincente. Quando a confiança foi conquistada, Thomas mudou de tom abruptamente. Ele tirou uma faca e abraçadeiras plásticas da mochila. Primeiro, ele obrigou Carla a amarrar as mãos de David, depois fez o mesmo com Dion e Simona. Todos ficaram indefesos. Em seguida, ele disse a Carla, precisava de uma grande quantia de dinheiro. Ordenou que ela saísse, sacasse dinheiro e voltasse. Em troca, prometeu que ninguém sairia ferido. Assustada até a alma, Carla obedeceu. As câmeras de vigilância registraram quando, às 9h50 da manhã, ela sacou a primeira quantia, 1.000 francos. 20 minutos depois, mais 9.850 francos. Nas gravações, vê-se, ela está em pânico, sem maquiagem, com o rosto transtornado. Para quem não a conhecia, talvez isso não significasse nada, mas para quem a conhecia, era um sinal alarmante. E mesmo assim, Carla não pediu ajuda. Thomas a mantinha sob total controle psicológico. Ele assegurava que ela estava sendo vigiada, que tinha um cúmplice e que qualquer passo em falso levaria à morte de seus filhos. O medo fez todo o trabalho. Carla voltou com o dinheiro, esperando que tudo terminasse. Mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Quando Carla voltou para casa com o dinheiro, no fundo ela esperava que agora tudo acabasse. Mas Thomas não pretendia ir embora.
Ele mandou que ela se sentasse e, sem dizer uma palavra, amarrou-a do mesmo jeito que os outros. Agora todos os 4, Carla, seus filhos e a namorada do filho, estavam imobilizados, amarrados com abraçadeiras plásticas e sem possibilidade de resistência. Em seguida, ele tirou do mochilão um segundo conjunto. Não dinheiro, não documentos, mas algo que parecia uma cena de pesadelo saída da fantasia doentia de alguém. Brinquedos que não eram de forma alguma para crianças. Algemas, fita adesiva, mordaças, um isqueiro, cordas, objetos de borracha. Tudo isso ele havia escondido com antecedência, como parte de um plano cuidadosamente elaborado. Todos esperavam um ataque, achavam que a qualquer momento ele atacaria Carla, mas Thomas escolheu David. Foi ele quem Thomas fez de sua vítima. Na frente dos familiares, ele torturou o adolescente por longos 20 minutos, e durante todo esse tempo, ele filmava o que acontecia com o celular, como se quisesse guardar aquele inferno para si como uma lembrança. Ninguém podia intervir. Carla, Simona e Dion estavam amarrados, amordaçados, e só podiam assistir, chorar e tremer de terror. Eles foram testemunhas do ato mais doentio e cruel que se pode imaginar. Thomas torturava não só o corpo, mas também a mente de cada um deles. Ele os transformava em espectadores de seu próprio filme. Quando ele terminou, já havia pelo menos 8 gravações no celular. Essas imagens mais tarde se tornariam uma das principais provas no tribunal. Mas naquele momento, aquilo era o triunfo de sua vontade pervertida. Poderia-se pensar, após cena tão monstruosa, ele fugiria. Mas não, ele decidiu ir até o fim. Aproximou-se de cada um dos que estavam amarrados, primeiro de David, depois de Dion, Simone e por fim de Carla, e golpeou todos no pescoço com um objeto afiado. Mirou com precisão, friamente. Um a um, eles silenciaram para sempre. E mesmo assim, Thomas sabia que até os mortos podem falar. Ele entendia que no corpo de David haviam ficado vestígios de seu DNA, de suas ações, de suas provas. Por isso, o toque final foi o fogo. Ele derramou líquido inflamável pelos cômodos e incendiou a casa. Tudo deveria desaparecer. Tudo, exceto o próprio criminoso. A casa pegou fogo rapidamente. Fumaça escura tomou conta da rua. Um dos vizinhos percebeu as chamas e ligou para os bombeiros. Eles chegaram rapidamente, mas não conseguiram salvar ninguém, apenas apagaram o fogo. E junto com a fumaça, subia a terrível verdade, que as cinzas já não podiam mais esconder. Enquanto os bombeiros retiravam os corpos da casa queimada e os investigadores registravam passo a passo as terríveis descobertas, 4 corpos, sinais de violência, vestígios do fogo, uma pessoa ainda não sabia de nada. Georges, o marido de Carla, foi o único que naquele dia saiu de casa para trabalhar. Ele não sabia que um inferno havia acontecido em sua casa. Quando lhe disseram que toda a sua família estava morta, o mundo em que ele vivia desabou. Carla, sua amada, seus filhos David e Dion e até mesmo a namorada do filho, Simona, todos estavam mortos. Ele não teve tempo de se despedir. Ele saiu de casa sem imaginar que aquele seria o último dia de vida deles. Mas sua dor não foi convincente o suficiente para a investigação. Desde o início, a polícia o considerou o principal suspeito. Não era nada pessoal. É assim que se procede em investigações dessa magnitude. Primeiro, investigam as pessoas mais próximas e ele entendeu isso. Mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Jorge foi chamado para um interrogatório, supostamente apenas para conversar. Mas quanto mais a conversa avançava, mais duras ficavam as perguntas. Eles examinaram o carro dele, confiscaram seu telefone, verificaram as câmeras onde ele poderia ter aparecido. Os investigadores até examinaram suas unhas, na esperança de encontrar partículas de cinza, queimaduras, arranhões, qualquer evidência. Fizeram uma busca no local de trabalho dele. No escritório onde ele trabalhava, reviraram tudo, interrogaram colegas, procuraram vestígios. Ele sentia os olhares sobre si. Sabia que o consideravam um possível assassino dentro da própria família. E ele simplesmente estava no trabalho. E o que mais o esmagava não era isso, mas o fato de que ninguém estendeu a mão, ninguém o consolou, ninguém disse um simples e humano "sinto muito". Ele ficava sozinho com sua dor. Seu luto era duvidoso, sob suspeita. Sua perda não era motivo de compaixão, mas sim de investigação. Depois, ele dizia que em certo momento só queria desaparecer, se dissolver. Como é possível viver quando você perdeu tudo e ainda precisa provar que não é culpado?
Felizmente, a verdade logo começou a emergir das cinzas. Câmeras de segurança, testemunhas, gravações dos caixas eletrônicos onde Carla sacava dinheiro. Tudo isso foi gradualmente confirmando que Jorge não tinha nenhuma relação com a tragédia. Ele estava longe no momento do crime. Seu álibi se mostrou inabalável. E então, pela primeira vez em todo esse tempo, a polícia retirou as suspeitas sobre ele. Mas tudo o que ele viveu não desapareceu. Sim, ele sobreviveu, mas depois de algo assim, sobreviver é só metade do caminho. O mais difícil é continuar vivendo, sabendo que nunca mais vai abraçar sua família. Quando a polícia percebeu que Georges não tinha nada a ver com o caso, toda a atenção se voltou para um único objetivo: encontrar o verdadeiro assassino. E quanto mais o tempo passava, maior ficava a pressão. 4 pessoas foram mortas, incluindo um menor de idade. A casa foi incendiada. A sociedade espera uma resposta, mas o criminoso parece ter desaparecido. Mas a polícia suíça tinha seu ponto forte: paciência e meticulosidade. Eles acionaram o Departamento de Crimes Não Solucionados, mesmo que o caso ainda fosse recente. Os investigadores começaram a procurar tudo o que pudesse indicar preparação. Afinal, um ataque desses nunca é espontâneo, sempre há preparação por trás. E foi exatamente esse pensamento que os levou a uma ideia que, à primeira vista, parecia estranha. E se o criminoso tivesse pesquisado suas vítimas no Google com antecedência? Afinal, o sobrenome Schauer-Freiberger-Haus é raro, não é como Smith ou Müller. Então, qualquer pessoa que tivesse procurado essa família na internet antes de 21 de dezembro de 2015 despertava interesse. Começou a verificação digital. Através de solicitações aos provedores, os investigadores obtiveram uma lista de todos os endereços IP de onde foram feitas buscas sobre a família na semana anterior à tragédia. E um deles imediatamente chamou a atenção. Ele estava localizado bem perto da casa de Carl. O endereço levava a uma pessoa chamada Thomas Nick. À primeira vista, nada de suspeito. Um jovem tranquilo, de cerca de 30 anos, morava com a mãe, passeava com os cachorros, era considerado treinador voluntário e ajudava adolescentes em uma equipe esportiva. Não tinha emprego fixo, mas também não estava registrado como desempregado. Não tinha antecedentes criminais. Um morador comum, até exemplar, do bairro. Mas quanto mais a polícia o investigava, mais inquietante tudo se tornava. Ele tinha uma rotina clara, quase pedante. Todos os dias ele saía com os cachorros no mesmo horário, seguia os mesmos trajetos e voltava quase no mesmo minuto, como se tudo em sua vida estivesse sob controle e seguindo um roteiro. E nesse esquema perfeito havia uma falha. 21 de dezembro, o dia do assassinato. O telefone dele sumiu da rede. Nenhum sinal, nenhum movimento, sem ligações, sem internet, como se ele tivesse desligado de propósito ou colocado no modo avião. Isso não parecia apenas suspeito, era coincidência demais. A polícia percebeu que poderia ter o primeiro suspeito real, mas sem provas, apenas indícios indiretos, internet, buscas, telefone desligado e localização. Isso não era suficiente para uma prisão, mas era mais do que suficiente para a vigilância. E a vigilância começou. Thomas começou a ser rastreado. E então surgiu outra estranheza. Ele visitava regularmente o mesmo Starbucks em uma cidade vizinha. Parece que não há nada de anormal, mas a polícia já suspeitava há muito tempo que alguém estava baixando regularmente materiais ilegais deste café. E quando eles verificaram o horário dos downloads com as visitas de Thomas, tudo correspondia. Além disso, entre os vídeos baixados havia gravações com meninos que se pareciam muito com David Schauer. Isso já não era uma coincidência, mas uma linha que não podia ser ignorada. Surgiu uma suspeita clara. Thomas Nick não era apenas um vizinho que passava por ali. Ele sabia o que estava fazendo. Em maio de 2016, a investigação sabia tudo sobre Thomas Nick, exceto o principal, se ele realmente esteve na casa da família Schauer no dia da tragédia. Havia provas suficientes, mas todas eram indiretas. A polícia precisava de algo que não pudesse ser contestado, DNA. E então eles elaboraram uma armadilha. O local era o mesmo Starbucks, onde Thomas passava horas com seu notebook. Os investigadores organizaram uma operação visível, mas formalmente legal. Uma verificação rotineira de álcool em motoristas na rua, supostamente por iniciativa da polícia de trânsito. E então, na manhã de 12 de maio de 2016, como de costume, Thomas saiu com os cachorros e acabou exatamente nessa rota.
Ele foi parado, explicaram educadamente que era uma verificação, ofereceram-lhe fazer o teste padrão de álcool. Thomas nem sequer suspeitou de nada. Ele sabia que não tinha bebido e soprou tranquilamente no bafômetro. O que ele não sabia era que o DNA também pode ser extraído desse tipo de pipeta. O material foi enviado para o laboratório. Alguns dias depois, o resultado chegou. O DNA de Thomas coincidia completamente com o que foi encontrado no corpo de David. Isso foi suficiente para obter um mandado. Mas a investigação queria mais, não apenas prender, mas pegar o criminoso em flagrante. Afinal, até então, ninguém sabia se Thomas ainda guardava provas, fotografias, gravações em vídeo, listas de futuras vítimas. Havia uma chance de que o notebook ainda estivesse com ele, e os investigadores queriam apreendê-lo exatamente no momento em que estivesse sendo usado. Por isso, continuaram a vigiar Thomas, em silêncio, mas persistentemente. Ele parecia ter sentido algo. Durante vários dias seguidos, ele não apareceu no Starbucks, mudou seus trajetos de caminhada, evitou lugares movimentados. A polícia quase perdeu o seu rastro. Mas 3 dias depois, ele voltou a sentar-se naquela mesma mesa, com café e computador. Foi exatamente nesse momento que o grupo de agentes à paisana entrou no café. Sem gritos, sem escândalo. Eles se aproximaram e sugeriram que ele os acompanhasse. Thomas entendeu que tudo tinha acabado e não resistiu. Com ele estavam o notebook, pendrives e sua mochila pessoal. Já no interrogatório, ele se comportou de maneira surpreendentemente calma, sem emoções, com lógica fria. Ele começou a contar, não se justificava, não tentava negar nada. Ele admitiu, sim, era ele. Sim, ele planejou tudo. Sim, ele gravava os vídeos. Sim, ele já estava vigiando a família de antemão. Com isso, começou uma nova fase da investigação. O que antes parecia loucura, agora recebia confirmação de sua própria boca. Mas nem mesmo os investigadores estavam preparados para o que encontrariam em seu computador. Após a prisão de Thomas Nick, os investigadores imediatamente começaram a analisar seus pertences pessoais. O principal objeto de interesse foi o notebook. O aparelho estava protegido por senha, mas os especialistas conseguiram contornar a proteção rapidamente. O que eles encontraram lá chocou até mesmo os mais experientes entre eles. Uma pasta chamada Arquivo Especial continha centenas de fotos e vídeos, todos com a participação de adolescentes do sexo masculino. A maioria tinha entre 13 e 16 anos de idade. O material não foi baixado apenas da internet. Havia também gravações claramente feitas pelo próprio Thomas, algumas secretamente na rua, outras de perto, em cafés, academias esportivas, eventos escolares. Mas o mais preocupante era o conteúdo da subpasta intitulada Futuro. Dentro havia um arquivo do Excel com uma tabela, onde estavam listados nomes, idade aproximada, escola, endereço, nome da mãe, rotina diária, dados sobre 11 adolescentes. Tudo indicava que ele estudava suas potenciais vítimas com o mesmo escrúpulo com que estudou a família Schauer. Separadamente, havia anotações no texto, como se fossem observações. Segunda-feira, sozinho em casa, depois das 16h30, a mãe sai para o mercado por 30 minutos. O portão de entrada fica destrancado. À noite, no treino, fica vazio das 18 horas até as 20 horas. Algumas frases soavam assustadoramente corriqueiras. Hoje é um dia ruim, todos estão em casa. Vou esperar até sexta. Não eram apenas pensamentos. Era um plano real, passo a passo. Na mochila de Thomas, eles encontraram um segundo conjunto, braçadeiras de plástico, fita adesiva, luvas, um isqueiro, brinquedos para adultos e um celular extra. Tudo indicava que ele planejava repetir um crime semelhante à tragédia de 21 de dezembro. Mas por que ele não conseguiu? A investigação supôs que, após o ataque à família Schauer, Thomas decidiu fazer uma pausa. Atenção demais, risco alto demais. Mas isso não significa que ele tenha desistido de suas intenções. Além disso, os registros encontrados indicam que ele sentia prazer pelo que fez, assistia novamente aos vídeos com David e tirava capturas de tela de momentos específicos. O pendrive encontrado no bolso secreto da bolsa continha 8 vídeos do local do crime. Tudo foi gravado no celular dele. Ele registrou como amarrava os membros da família, como ameaçava, como torturava David. Esses materiais se tornaram provas-chave no caso. A exibição deles no tribunal ocorreu a portas fechadas por decisão do juiz, para evitar uma maior traumatização do público. Os especialistas em psiquiatria que analisaram o comportamento de Thomas observaram uma completa ausência de empatia. Seu discurso era frio, calculista, ele não demonstrava culpa nem vergonha. Ele admitiu abertamente que sentiu prazer em tudo o que fez.
Thomas acrescentou que da próxima vez seria ainda mais cuidadoso e que não repetiria os erros com o fogo. Parecia que ele não falava de uma tragédia, mas de um projeto mal sucedido. A polícia percebeu, se não fosse o teste do bafômetro, esse homem poderia entrar novamente na casa de alguém, em outra família, em outra cidade, e tudo se repetiria. O julgamento de Thomas Nick começou no dia 13 de março de 2018 no Tribunal Distrital. Na sala, havia de tudo, menos tranquilidade. Familiares das vítimas, representantes da mídia, psicólogos, observadores. Todos sabiam que não se tratava apenas de um crime cruel, mas de algo que deixaria uma marca na história do país. Thomas entrou na sala com uma expressão fria, quase sem vida no rosto. Ele estava acompanhado por 2 seguranças. Usava um terno escuro, o cabelo estava cuidadosamente penteado, as mãos entrelaçadas. Ele caminhava calmamente, como se tivesse vindo para uma reunião comum. O tribunal apresentou acusações com base em vários artigos: assassinato de 4 pessoas, violência, sequestro de reféns, chantagem, incêndio criminoso com o objetivo de destruir provas, produção e armazenamento de materiais violentos, preparação de novos crimes. As provas contra ele não eram apenas contundentes, eram inquestionáveis. DNA no local do crime, gravações de caixas eletrônicos, materiais em vídeo, um notebook com arquivos, testemunhas. Mas o que mais chocou a todos foi sua total franqueza. Thomas admitiu tudo, sem demonstrar emoção. Calmamente e de forma metódica, ele descreveu como entrou na casa, como conquistou a confiança de Carla, como amarrou toda a família, como torturou David, como matou um por um e depois incendiou a casa. E então ele disse algo que fez a sala inteira ficar em silêncio. Sim, eu sou assim. Eu reconheço isso. Não me arrependo dos meus desejos. Eu os reprimi por 10 anos e então decidi me dar o direito de experimentá-los. Essa era minha única fantasia verdadeira e eu a realizei. Quando o juiz perguntou se ele achava possível algum dia voltar a viver em sociedade, ele respondeu: sim, se me derem uma chance, vou ter cachorros e levar uma vida tranquila. Não vou mais permitir que minhas fantasias venham à tona. Sua frase sobre uma vida tranquila com cachorros soou como uma ironia. Ninguém conseguia acreditar que uma pessoa que cometeu crimes em massa se permitisse falar sobre paz. O juiz exigiu uma audiência fechada para exibir o vídeo do local do crime. Essas imagens foram gravadas por Thomas no celular e mostravam tudo, como ele dava ordens, amarrava, torturava e cometia violência. Os peritos judiciais confirmaram a autenticidade das gravações. Os membros presentes do tribunal, até mesmo promotores com muitos anos de experiência, admitiram que essas eram as imagens mais horríveis que já tinham visto. O Ministério Público exigiu a pena máxima possível, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, conseguir isso na Suíça não é tão simples. De acordo com a lei, uma pessoa só pode receber prisão perpétua real se for considerada para sempre intratável. É por isso que a defesa não tentou contestar a culpa. Eles apenas pediram que Thomas fosse considerado imputável para evitar que ele fosse reconhecido como perigoso para sempre. E foi aí que o laudo psiquiátrico se tornou fundamental. Os especialistas confirmaram a presença de um desvio, mas não a classificaram como irreversível, o que deu uma brecha formal. O tribunal condenou Thomas Nick à prisão por tempo indeterminado, com direito à revisão da sentença após, no mínimo, 20 anos. Isso não significa que ele sairá necessariamente, mas significa que ele tem uma chance. Ele também foi obrigado a pagar indenizações. Os familiares admitiram que não precisavam de dinheiro algum. Eles queriam apenas uma coisa: que ele nunca mais fosse solto. Após o fim do julgamento, o país demorou muito para se recuperar. Para a Suíça, conhecida por sua tranquilidade, ordem e segurança, o crime de Thomas Nick foi um verdadeiro choque. Numa pequena vila onde quase todos se conheciam pelo nome, descobriu-se que vivia ali um monstro que planejou o assassinato durante meses e permaneceu invisível. As pessoas estavam com medo. Temiam não apenas o que havia acontecido, mas também o fato de como ele conseguiu facilmente conquistar a confiança das pessoas, observar a vítima, se preparar, passar pela casa de Carl e depois jantar tranquilamente em um restaurante no dia do crime. Ele passeava com os cachorros, publicava fotos nas redes sociais, sorria. Ninguém poderia imaginar que essa pessoa fosse capaz de algo assim, e isso era o mais assustador. A sociedade começou a falar sobre o fracasso do sistema.
Como foi possível que ninguém suspeitasse de perigo em uma pessoa com tais fantasias? Como se descobriu mais tarde, Thomas Nick nunca esteve sob acompanhamento psiquiátrico. Ele não tinha antecedentes criminais. Ele nem sequer tinha um emprego formal e era registrado como treinador voluntário. Mas, na verdade, ele não frequentava lugar nenhum. Ele vivia às custas da mãe, escondia-se atrás da fachada de um rapaz comum e, à noite, assistia a vídeos violentos em um café usando o Wi-Fi público. Ele fazia tudo de forma silenciosa, metódica, sem perturbar a ordem aparente. Quando a polícia revelou que havia uma lista de 11 meninos em seu notebook que ele já havia começado a monitorar, as pessoas ficaram horrorizadas. Nas anotações havia nomes, rotinas diárias, observações, quem estava em casa e quando, quem saía, onde morava cada um. Tudo isso indicava que ele não pretendia parar. Ele estava se preparando de novo, e de novo, e de novo. O assassinato da família Schauer foi apenas o começo. Os jornalistas chamaram esse caso de o mais terrível da história da Suíça moderna. Ele ficou nas manchetes dos jornais por semanas, e para os vizinhos de Karl, isso se tornou uma tragédia pessoal. Eles se culpavam por não terem percebido os sinais de alerta. Especialmente grande repercussão teve a informação de que Thomas não foi considerado perigoso para sempre. Ou seja, formalmente ele ainda tem a possibilidade de sair algum dia. Isso provocou uma onda de indignação. Milhares de pessoas assinaram petições exigindo o endurecimento da lei. Os parentes das vítimas declararam abertamente: se ele sair, vai matar de novo. Psiquiatras, jornalistas e políticos começaram a discutir como evitar que algo assim aconteça novamente no futuro. Afinal, Thomas Nick não era uma pessoa em agonia, nem alguém que perdeu o controle por acaso. Ele era calculista, frio. Ele se preparou para o seu dia X durante anos. Ele observou, analisou, mentiu, persuadiu e executou seu terrível plano até o fim. Nas escolas, começaram a ser introduzidas palestras sobre segurança. Os vizinhos passaram a prestar mais atenção uns aos outros, e a polícia monitora com mais rigor os casos de comportamento suspeito na internet. Muitos admitiram que esse caso abriu os olhos das pessoas. Mesmo no país mais pacífico, podem viver monstros, e o mal muitas vezes se esconde atrás de um sorriso absolutamente comum.